Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Estados Unidos e China, as duas maiores potências e parceiros comerciais do mundo, travam uma batalha pela liderança que foi acirrada nessa era Trump. Essa guerra de retóricas, principalmente pelo lado americano, tem o intuito de levar o presidente americano à reeleição. Essa é uma possibilidade? Pois é. Quais seriam as implicações disso? Esse é um assunto para o nosso professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Professor Roberto, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Helene. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Pois é, a gente tem pouco tempo até para conversar, professor, de um assunto tão importante, que acalorou tanto as discussões internacionais, mas o que a gente pode dizer a respeito dessa discussão Trump e Xi Jinping? A gente pode dizer que o Trump ele está tentando a sua reeleição, fazendo esses ataques porque a população americana é contra a China? Veja, isso é óbvio. Isso é óbvio. Não há de se defender nem Estados Unidos nem China. Primeiro, Estados Unidos entrou numa guerra comercial com a China, mas, de novo, não defendendo a China, mas existe uma coisa chamada poupança. Se um país gasta mais do que ele poupa, ele acaba importando. Então, se você quiser diminuir o déficit com a China, os Estados Unidos podem até diminuir. Coisa que não aconteceu, que de 2016 para 2019 o déficit com a China ficou a mesma coisa. Mas se você continuar gastando, você vai trocar um déficit com a China com outros países. E tem um outro problema em relação à parte comercial que envolve. Não é só se dissociar da China. Porque, por exemplo, 2/3 do superávit comercial da China com os Estados Unidos não vem da China, ou seja, ela compra insumos de Taiwan, Coreia e Japão, põe as coisas juntos e reexporta. Se você por acaso quiser dissociar ou pensar nesse processo de dissociação, como eles estão falando, decoupling, precisa tomar muito cuidado, porque aí o efeito pode ir além do comércio, pode ir militar, porque os principais aliados dos Estados Unidos na Ásia são justamente os principais fornecedores da China, Taiwan, Coreia e Japão. Se Taiwan, Coreia e Japão tiverem um crescimento menor, você está jogando esses países no colo da China. Então, não se trata só de comércio, a conversa. Então, muito cuidado quando você mexe com o tabuleiro, porque pode afetar outras coisas. Agora, acabam chegando na conversa que estão indo numa outra Guerra Fria. Depende do que você considera a Guerra Fria. Se é para considerar uma Guerra Fria semelhante à que era com a União Soviética, é completamente diferente. A União Soviética era um país fechado, não tinha riquezas, e os dois, simultaneamente, um queria destruir a ideologia do outro. Os Estados Unidos não querem destruir a ideologia da China e a China também não quer destruir a ideologia dos Estados Unidos. Mas a China quer sim liderar na Ásia, coisa que os Estados Unidos não está deixando. E outra parte é que os chineses, se comparar com a União Soviética, são muito mais semelhantes aos norte-americanos em termos de consumo, em termos de competitividade, do que era a União Soviética. E outra, nós estamos falando de uma cadeia de suprimentos que é enorme. Se você desmantelar, você acaba mexendo no comércio mundial todo. Então, esse discurso aí que quer fazer a dissociação, sim, seria muito bom você falar na época da União Soviética. Hoje em dia, você vai acabar prejudicando algumas partes onde você está aliado militarmente, como nós falamos. E Trump tem uma coisa que ele deixa muitas coisas no meio da rua, no meio da bola picando. O que é? Mudanças climáticas, eu não respeito a ONU, eu não respeito a Organização Mundial do Comércio. Não estou dizendo que a China também respeite, mas ela vem dessas bolas no chão, ela vai e pega e acaba ganhando, tirando a parte da pandemia que existe agora, legitimamente, um preconceito, porque, de fato, a China acabou escondendo o problema do vírus por pelo menos um mês, e isso há de se convir que piorou a situação, tanto é que levou à morte daquele oftalmologista de 34 anos que descobriu o vírus no começo, meio de dezembro, veja, ele descobriu o vírus no começo, meio de dezembro, fizeram o mapa genético, se é que a gente pode dizer assim, no final de dezembro, e o lockdown de Wuhan foi feito no dia 23 de janeiro. Olha quanto tempo a China perdeu.
E nesse lockdown, desculpa me acabar me estendendo, nesse lockdown, quando nós estamos falando, era Wuhan, você tem 20 milhões de pessoas. Só que antes de se decretar o lockdown, alguns acabaram furando o lockdown e viajando para a Europa, por isso que a Itália foi o primeiro. Então, você chegar e falar os dois são tranquilos ou a China não fez nada de errado, veja, a China não é a União Soviética, não é comunista, ela tem o Partido Comunista Chinês, isso nós falamos várias vezes, eles querem se enriquecer, tanto é que lembra do discurso de Deng Xiaoping, ficar rico é glorioso. Eu nunca vi o Nicolás Maduro falar uma coisa dessa para a população. Então ainda tem gente que usa a retórica que a China é comunista. Não, a China é um capitalismo de Estado com ditadura. Mas tem o problema, como você bem colocou, que é o problema da pandemia, e eles esconderam um tempo que infelizmente acabou extrapolando o problema para o mundo inteiro, Nelson. Ficando para a gente tratar desse assunto numa próxima oportunidade. Essa foi muito boa, viu? Parabéns. Então, essa semana a gente volta a se falar, professor. Um abraço ao senhor. Será um prazer, um abraço. Tchau.